de Deus. E aproveitando essa atmosfera, eu queria convidar essa grande mulher de Deus, Juliana Ornelas, que ela tem vivido o extraordinário nesse Brasil, tem pregado em muitos lugares. E como a nossa pastora diz, né? É uma tocha. Quem está pronto aí para receber mais o Senhor através da vida dela? Que o Senhor possa te usar poderosamente, Juliana. Glória a Jesus, igreja, receba a paz do Senhor. Paz do Senhor, Jesus, igreja. Quantos já sentiram a presença do eterno Deus aqui nessa noite? Pergunte para essa irmã que está do seu lado, você já sentiu Ele aqui nesse lugar? Aleluia, Jesus está aqui. Ele é bom e Ele é o motivo do nosso encontro, do nosso ajuntamento, desta reunião. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor permanecerá fazendo em nosso meio. Você crê nisso? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Deixa eu ganhar tempo aqui, enquanto você vai localizando o texto sagrado. Eu quero fazer menção de um texto que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração para essa oportunidade. Livro dos Juízes, capítulo de número 4. Livro dos Juízes, capítulo de número 4. Eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 17. Livro dos Juízes, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 17. Enquanto você vai localizando aí o texto sagrado, eu quero falar da minha gratidão, da minha alegria em viver este dia aqui com vocês. Meus irmãos, que honra, que presente o Senhor tem me dado neste tempo, de ter a oportunidade de estar aqui adorando ao nome do Senhor, juntamente com essa igreja linda, viva, que é uma referência para a nossa nação, para o nosso país, onde eu tenho certeza que tem sido alvo de bênçãos, de milagres, de coisas extraordinárias da parte de Deus. E eu confesso que eu estou me sentindo presenteada pelo Senhor, por receber do céu, de Deus, porque eu sei que isso não vem de homens, irmãos. Isso não é conchavo de homens, isso é o Senhor. É o Senhor quem abre portas, é o Senhor que estabelece oportunidades, e que eu possa ser fiel ao Senhor, honrando a Ele através da minha obediência, fazendo aquilo que o Senhor me trouxe a fazer. Eu quero louvar a Deus pela vida de todas as irmãs que nos receberam, todas as pastoras que estão à frente deste trabalho. Que Deus abençoe poderosamente vocês, que o Senhor sustente os braços de vocês estendidos e que a obra dele permaneça frutificando e florescendo. Cadê a Bruna? Bruna, muito obrigada. Obrigada por lembrar de mim, obrigada por falar o meu nome, obrigada por permitir que eu estivesse aqui com vocês nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida da Rebeca, que já é minha amiga, viu, gente? Vocês estão entendendo isso? Ela que me recebeu lá atrás, ela que colocou o suco na minha taça. E ela disse assim, você quer ser minha amiga? Eu falei, eu vou pensar, no final do culto eu te respondo. Tá? Então, no final do culto eu te respondo, mas eu acho que vai dar certo, tá, Rebeca? Deus abençoe, que surpresa boa te ver aqui. Quero louvar a Deus, obviamente, pela vida dos pastores dessa igreja, que são referências para essa nação, e eu já fiquei sabendo que a pastora Cassiane está ligadinha, assistindo. Que Deus possa abençoar essa grande mulher de Deus que tem regado o nosso país, a nossa nação, com canções bíblicas e tão espirituais, que através da vida dela tem nos fortalecido. Vocês são bem-aventurados e privilegiados por estarem debaixo de uma liderança que o Senhor estabeleceu, e eu tenho certeza que através da vida da pastora Cassiane e do pastor Jairo, Deus tem feito coisas grandiosas. Então, aonde eles estiverem, que a minha gratidão os alcance, que Deus possa permanecer os abençoando grandemente. Vocês recebem minha gratidão? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de alguns amigos que estão aqui. E eu já vou deixar o recado, eu não estou vendo todos, mas eu sei que eles vieram, viu? Porque eu só fui recebendo mensagem. Posso ir? Cabe no seu carro, vamos alugar uma van, vamos fazer o que der, vamos. E eles estão aqui, e eu acredito que eles vão ser o povo que mais vai dar glória a Deus e aleluia nesse culto. Não vão me decepcionar. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Quantos acharam o texto? Diga amém. Amém. Livro de Juízes, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 17, diz assim o texto. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe, retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas.
Retirou-se para a sua tenda e ela cobriu com uma coberta. E então ele lhe disse: dai-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite. Diga após mim: um odre de leite. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar, e disser: há aqui alguém? Responde tu então que não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele. E lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E você diz amém por essa palavra? Glória a Deus. Eu não sei se tem uma mulher de Deus, uma amiga de Deus aí perto de você, um amigo de Deus aí perto de você. Mas se tiver, eu queria que você olhasse para ele. Eu prometo não fazer mais isso durante essa ministração, mas para que alguém entenda por onde o Espírito de Deus vai nos direcionar aqui nessa noite, eu quero que você libere para ela 3 palavras, para ele 3 palavras. Você vai dizer: estaca, martelo e livramento. Oh, aleluia! Ficou bonito, mas dá para melhorar. Eu queria um tecladista aqui comigo, pode ser? Cadê ele? No final, o pastor faz uma oração especial por você e libera uma bênção, viu? Grandiosa. Dá para melhorar porque tem que ser profético, não dá só para repetir. Eu sei que você é profeta de Deus, você é vaso de Deus. Culto das amigas de Deus é um culto de mulheres cheias, é um culto de mulheres com autoridade. E o Senhor não nos reuniu aqui só para nós entregarmos beleza, entregarmos look, não. O Senhor nos reuniu aqui nessa segunda-feira porque Ele tem um propósito extraordinário no mundo espiritual. Se isso não for ferir a tua adoração e você puder segurar na mão dele, na mão dela, você segura, porque enquanto você segura a mão dela, ela já vai sentindo que ela sentou do lado de uma profetisa de Deus, ela já vai sentindo que ela sentou do lado de um profeta de Deus. E eu não quero que você repita, porque nós estamos aqui para liberar a palavra, e Isaías vai dizer que quando a palavra de Deus é liberada, ela não volta vazia, antes cumpre aquilo que lhe apraz. E existem decretos que o Senhor está estabelecendo nesta noite, e essa noite é noite de livramento. Olha para ela, olha para ele e diz assim: estaca, martelo e livramento. Estaca, martelo e livramento. Diga: na tua casa o inimigo não vai permanecer. Pergunta para ela: trouxe a tua estaca? Trouxe o teu martelo? Deus vai usar o que está na tua mão, e os planos do inferno cairão por terra. Eu queria alguém para acreditar nisso aqui. Os planos do adversário cairão por terra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Tem alguém para receber essa noite? É noite de livramento, diz o Senhor. Se você crê nisso, se assente adorando, glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aqui para mim. O cenário é um cenário de uma ferrenha opressão. Os dias aqui para Israel são maus. E o contexto nos diz que Israel está vivendo um período de opressão que nesse momento aqui já durava 20 anos. Esse ciclo de perda, de humilhação, de limitação, de vergonha que Israel está enfrentando, é um ciclo em que nós vamos perceber que na história, principalmente no livro dos Juízes, vai se repetir por algumas vezes. Após a morte de Josué, o líder que sucedeu Moisés, nós vamos perceber que Josué foi muito bem sucedido no seu ofício, estabeleceu um legado de fato de autoridade. As guerras em que Josué enfrentou, o Senhor, por meio dele, concedeu vitória aos hebreus e ao povo de Israel. Só que é uma verdade que traz um alerta ao nosso coração, e de fato Josué foi muito bom no que fez. Executou com muita excelência a responsabilidade que o céu havia confiado sobre ele. Só que existiu
uma deficiência no meio da sua liderança. E qual? Josué fez muito bem o que lhe cabia fazer, mas pecou em não preparar alguém para dar continuidade. Ele executa muito bem, mas Josué centraliza nele. Josué foi o tipo de líder militar, líder político, que exerceu um tipo de governo do qual executa muito bem o que faz, mas se esquece de preparar alguém para dar continuidade. E eu não sei se há alguém que entende essa verdade, mas nós precisamos compreender que o reino de Deus é um reino que trabalha de maneira geracional. E aquilo que o Senhor começa em nós, inicia em nós, não pode parar em nós. A minha oração nesses dias tem sido: Senhor, levanta líderes, levanta mulheres, levanta homens de Deus, que sejam responsáveis só, não por fazer bem feito, mas por levantar alguém para dar continuidade. Eu vou repetir isso aqui para alguém entender, e eu queria que você dobrasse a sua atenção. Porque o Senhor está dizendo: eu não vou só levantar alguém para fazer direito, eu vou levantar alguém que vai levantar, oh aleluia, alguém para fazer melhor do que ele fez, para realizar melhor do que ela realizou. E eu não sei se você consegue glorificar a Deus com isso, mas a verdade é que quando nós temos um coração entregue no altar de Deus, e a nossa motivação de fato é o sucesso do reino e não um sucesso pessoal, nós não nos importamos com alguém que se levanta para fazer melhor, porque importa em todo tempo que ele cresça e que a obra de Deus prevaleça. Josué faz bem, mas não prepara alguém para dar continuidade. Depois da morte de Josué, os hebreus vão entrar em um ciclo de apostasia, em um ciclo de declínio espiritual, de inconstância, e muitas coisas vão acontecer a partir de então. Porque a verdade é que esse povo, eles caminham, eles estão vivendo o que Deus estabeleceu para que eles vivessem, mas lhes falta uma referência, uma figura que incentiva, que encoraja, que apoia. E na ausência de algumas referências, esse povo passa agora a ter um relacionamento pífio com o Senhor, um relacionamento que caminha dentro das suas oscilações, um relacionamento que não é estabelecido com fidelidade. Então, este povo, hora ou outra, o texto e a história no livro dos Juízes vai apontar essa realidade para nós. Hora ou outra, esse povo entra num ciclo de apostasia, num ciclo onde por uma medida pedagógica de Deus, a ponto de fazer com que esse povo entendesse que toda consequência, que toda atitude, que toda escolha, que todo posicionamento gera uma consequência, principalmente no mundo espiritual. O Senhor vai permitir que os maiores inimigos do povo de Israel exercessem sobre eles domínio, exercessem sobre eles força, exercessem sobre eles poder. E no meio desse processo de sofrimento, de opressão, esse povo retornava e voltava o seu coração ao Senhor. E eu acho isso muito interessante, porque existe alguém decidindo no seu coração virar as costas para Deus. Existe alguém decidindo no seu coração tomar um posicionamento negligente. Existe alguém decidindo no seu coração manter um comportamento idólatra. Mas existe um Deus no trono, oh aleluia. Existe um Deus no céu que ama tanto alguém rebelde, oh aleluia, que ama tanto alguém desobediente, que ama tanto alguém que não consegue firmar um relacionamento contínuo e fiel no seu altar, que ele permite que os inimigos oprimam, que os inimigos estabeleçam força. E não é porque Deus não ama, muito pelo contrário, é ele dizendo: eu vou permitir o inimigo tocar, para que você se lembre que a força do teu braço não é nada, que o teu conhecimento não é nada, que o dinheiro no teu bolso não é nada. Eu não sei se tem alguém entendendo aqui nessa noite, mas o Senhor está dizendo: até a obra do inimigo na tua vida fui eu que permiti, para te trazer de novo para perto, para te fazer entender que o lugar onde alguém não pode nunca decidir sair é o lugar de dependência em Deus. Eu não sei se você entende, mas essa é uma boa oportunidade para você glorificar a Jesus por aquela opressão, por aquele processo, por aquele problema, por aquela crise no casamento, por aquela enfermidade, porque foi esse o meio que Deus encontrou de te trazer de novo para perto, de te trazer
trazer de novo para Ele. Eu vou declarar e você reage como quiser. O Senhor está dizendo: quando eu quero trazer alguém para perto do meu altar, até o inferno trabalha ao favor do Deus que te escolheu e não abre mão da tua vida. Que bom. Que bom que algumas coisas quebraram. Que bom que nem tudo que nós planejamos deu certo. Que bom que algumas pessoas nos decepcionaram. Que bom que algumas percas nos alcançaram. Porque por vezes, graças a isso, é que nós retornamos à presença do Senhor Jesus. Esse povo vai vivendo ciclos que se repetem. Depois da morte de Josué, com base no texto em que nós lemos, é o terceiro ciclo de apostasia que Israel está vivendo. E aqui já são 20 anos. 20 anos plantando e não colhendo. 20 anos em que os cananeus estão exercendo domínio de uma forma perversa e cruel. 20 anos em que as casas já não projetam mais, as famílias já não projetam mais. 20 anos em que o domínio dos cananeus está sendo empregado com muita força sobre os hebreus. E de fato eles estão sofrendo, porque não dá para viver um período de opressão extenso como esse e dizer que está bem. Não dá para viver um período de opressão ferrenho como esse e fingir que não tem nada acontecendo. Esse povo, de fato, está sofrendo, está vivenciando aqui as consequências da sua negligência espiritual. Só que o que me faz entender, e é sobre isso que eu quero pregar, o que me faz compreender a mudança de ciclo na vida deste povo, não era o sofrimento que eles estavam enfrentando, muito menos as lágrimas que eles estavam derramando. E eu preciso que alguém entenda isso com muito carinho, porque há uma responsabilidade sobre a minha vida aqui nessa noite, e eu não quero jamais ferir a tua alma. Mas eu preciso que alguém compreenda que mudança de ciclo, ela não acontece por conta das lágrimas que nós derramamos, muito menos por conta do sofrimento que nós sentimos. Mudança de ciclo acontece quando alguém decide se levantar e se posicionar. Eu ouvi um glória a Deus aqui. Aleluia ali. Juliana, mas eu estou sofrendo tanto. E eu entendo. Juliana, mas tem dias já que eu estou chorando. E eu entendo. E eu não estou dizendo que Deus se faz indiferente àquilo que você está sentindo. Mas eu preciso que você entenda que só sofrer e só sentir não muda o ciclo que nós estamos vivendo. O que vai mudar o ciclo desta Israel não é o sofrimento que eles estão sentindo mediante a opressão dos cananeus. O que vai mudar a história e o ciclo dessa Israel é uma mulher se levantando para dizer: Baraque, pega a tua ferramenta, Baraque, desce a guerra contra Jabim, Baraque. O Senhor já nos deu vitória. Eu não sei se alguém entendeu, mas eu vou liberar e você reage como quiser. O que vai mudar o ciclo no teu casamento, no meio da tua família, na tua vida financeira, não é o quanto você está sofrendo com isso, mas o que você vai decidir fazer com aquilo que está acontecendo em você. O que vai mudar a realidade da tua casa e da tua vida não é o quanto você sente, o quanto você chora, mas é o momento em que você decide se posicionar dizendo: Cananeu oprimiu até hoje, mas agora Baraque vai levantar a espada. Tem alguém comigo ou eu estou sozinha? Porque Deus está levantando mulheres encorajadoras, mulheres que vão despertar guerreiros, mulheres que vão suscitar soldados, como declarou Joel. Senhor, suscita os teus guerreiros. E eu vim pregar aqui nessa noite para dizer que aquele que estava acuado, intimidado, coagido pela opressão do inimigo, vai sair para fora. Vai sair para fora e vai guerrear, diz o Senhor. Débora,
profetiza que julgava Israel neste tempo, vai ser a figura que o Senhor vai usar neste contexto. Não só para guerrear, porque o plano original de Deus para Débora aqui, não é Débora guerreando no vale. É Débora encorajando soldado. Débora até vai participar da guerra. Só que o plano original de Deus aqui com esta mulher é uma mulher posicionada, que discerne o tempo que está vivendo. E que, diferente, talvez, de muitas de nós em alguns momentos, ela entende que chorar é bom, mas não resolve nada. Sabe por quê? Porque você está esperando, por vezes, o teu inimigo ter dó de você para parar de atuar. E eu sinto te dizer, isso não vai acontecer. Ou pior, nós estamos esperando Deus ter dó da nossa situação para começar a trabalhar. Só que Deus não é almático. O Senhor não se move de maneira sentimental, mas o céu trabalha baseado no posicionamento. Oh, aleluia. Eu anotei e escrevi para não esquecer. O Senhor me disse: Juliana, o que faz de fato, aleluia, Deus se levantar para interromper o ciclo da opressão, não é o choro do oprimido, mas o posicionamento do inconformado. Oh, aleluia. O que faz de fato Deus se levantar para interromper o ciclo da opressão nunca foi o choro daquele que está sofrendo, mas o posicionamento de um inconformado. Se eu sair daqui nesta noite entendendo que uma mulher se posicionou, eu volto para minha casa com um sentimento de missão cumprida. O Senhor está dizendo: você não é coitadinha, você não é vítima da tua história, você não é miserável. Deus está gerando em nós um sentimento de inconformidade para dizer: Cananeu roubou o que era meu até hoje, mas a partir de agora eu vou me levantar. Cananeu oprimiu a minha casa até hoje, mas a partir de agora eu vou me levantar. Cananeu bagunçou meu casamento até hoje, mas a partir de agora eu vou me levantar. Cananeu tocou nos meus filhos até hoje, mas a partir de agora eu vou me levantar. Segura na mão dessa mulher e diz: se levanta, se levanta, se levanta, porque Deus já concedeu vitória. Oh, Baraque, meu filho. Baraque, Deus vai entregar o exército de Jabim nas tuas mãos. Quem era Baraque? O líder militar de Israel nesse tempo. Baraque era uma figura de autoridade, mas estava coagido, intimidado. Sabe o que Deus tem me dito em oração por esses dias? O Senhor me disse: filha, nunca foi falta de capacidade e de habilidade. O inferno não pode roubar o que Deus colocou na tua mão. E sabendo que não pode roubar o que Ele te deu, Ele vai tentar te intimidar para que você não flua e não use aquilo que o Senhor confiou a você. O que tem de Baraque preparado para a guerra, mas com medo. O que tem de Baraque revestido para a guerra, mas coagido. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eu sinto graça do eterno Deus enquanto eu libero esta palavra. Há poder no sangue de Jesus. O espírito da intimidação vai cair por terra hoje. E o Senhor vai levantar alguém na unção da ousadia e da coragem para guerrear. Aleluia. Baraque, Deus vai entregar o exército de Jabim nas tuas mãos. Baraque responde para Débora dizendo: olha, eu posso ir para a peleja, mas eu vou se você for comigo. Débora se disponibiliza a ir, mas há uma palavra profética que sai da boca dessa mulher nesse momento, e a palavra é: eu vou. Mas não penses tu que o Senhor vai dar a ti a glória desta vitória, a glória desta guerra, porque Deus vai entregar Sísera, comandante do exército de Jabim, nas mãos de uma mulher. Nós lemos isso
E é natural, às vezes fazendo uma interpretação corriqueira, olhando o texto de uma maneira mais superficial, a gente até pensa que Débora está falando acerca de si mesma. Só que Débora não está falando de si. Débora está anunciando o prelúdio de uma guerra que será vencida por meio de uma mulher que não é ela. E isso aqui acende o meu coração, porque eu percebo que uma mulher na posição que Débora está, uma mulher de títulos, uma mulher de posições, uma mulher de responsabilidades, uma mulher respeitada pelo seu povo, uma mulher que exercia e que tinha tantas demandas, tantos ofícios, tantas coisas que passavam por essa mulher, mas ela não tem problema nenhum em anunciar alguém que Deus vai usar para trazer vitória ao seu povo. Débora é o tipo de mulher tão bem resolvida que ela não tem problema em dizer: eu até vou descer para a guerra, mas quem vai carregar a glória desse negócio, Baraque, não é nem você e nem eu, é uma mulher. E quem é essa mulher que Débora está falando? Diga para mim: Jael. Quem é Jael? Há um contraste muito grande, porque Débora é uma mulher de muitas responsabilidades, de muitos títulos, é uma mulher muito importante no meio do seu povo, mas ela está anunciando a vitória de Deus para este povo por meio de uma mulher. E essa mulher, diferente de Débora, não é uma mulher que possui títulos, não é uma mulher que tem muitas responsabilidades, não é uma mulher que ocupa muitos cargos. Se nós fôssemos nomear, intitular Jael, nós diríamos que Jael é uma simples anônima, é uma dona de casa, é aquela mulher que para o mundo não foi bem sucedida. Por quê? Porque talvez não se formou no que gostaria, porque talvez engravidou antes do tempo, porque talvez não foi tão assertiva na escolha do casamento, porque talvez não construiu uma carreira profissional, ou melhor, porque talvez não é o tipo de mulher que na sua igreja tem qualquer tipo de oportunidade. Jael não é profetisa, Jael não é pregadora, Jael não é cantora, Jael não é pastora, Jael não é líder de nada, Jael não tem seguidor no Instagram. Jael é aquela mulher que lava, que passa, que limpa, que cuida dos filhos. Jael é uma simples anônima. Só que sabe o que Deus me disse em oração, Juliana? Eu ainda tenho desconhecidos preparados. Eu vou repetir, você reage como quiser. Jael não tem seguidor, Jael não é convidada para conferência, Jael não pega no microfone, Jael não marcha, não profetiza, Jael não é o tipo de mulher que alguém quer tirar uma foto com ela, Jael não é o tipo de mulher que alguém quer se aproximar por interesse. Por quê? Porque ela é simples, ela é desconhecida, ela é uma dona de casa. A conversa dela é sobre o almoço, é sobre os filhos, é sobre a janta. A conversa dela é das coisas e das responsabilidades que está sobre ela. A conversa dela talvez para alguém é insignificante, só que o Senhor me disse: eu tenho habilitado mulheres das tendas, mulheres com autoridade. Ela não canta, ela não prega, mas dentro da casa dela o diabo não entra. Oh, aleluia! Ela não profetiza, ela não roda, mas dentro da casa dela Satanás não faz arruaça. Ela não tem seguidor, ela não é convidada para nada, mas dentro da casa dela o inimigo não tem espaço. Levante a sua mão, pelo amor de Deus. O Senhor está dizendo: eu estou levantando as minhas Jaéis preparadas. Preparadas. Não tem nome, mas tem autoridade. Não tem nome, mas tem habilidade. Não é reconhecida, não é, oh aleluia, mas tem estaca na mão, martelo na mão, palavra de Deus na boca, e o inimigo tem que bater em retira. Tem Jael aqui nessa noite? Rebaraçou, me andaraçou, que manchou, me andaravacia, me andarabachéria, mandaravacia. Escute.
Débora está falando dessa mulher, uma simples desconhecida, que talvez aos olhos de alguém não conquistou muita coisa, mas na tenda, no lugar secreto, no lugar onde a câmera não chega, no lugar onde os bajuladores não chegam, no lugar onde o conchavo dos homens não entra, ainda tem uma Jael temente a Deus. Eu sinto graça do eterno Deus aqui nessa noite. E o Senhor está dizendo: eu estou levantando guardiãs de tendas. Eu estou levantando guerreiras de tendas. Eu estou levantando soldadas de tendas. Eu estou levantando autoridade nas tendas. Eu estou levantando, oh meu Deus do céu, eu sinto a graça de Deus. Segure na mão dessa mulher com graça e autoridade e diga para ela: Deus está te levantando como guardiã da tua tenda hoje. Deus está te levantando como guardiã da tua casa hoje. Deus está te levantando, não importa quantos títulos você alcance, não importa quantas graduações você tenha, não importa quantos cargos você ocupe, há um lugar inegociável. E qual é? O lugar da tenda, o lugar de ser guerreira da tenda. E Deus está levantando mulheres. Escute, Jael é uma mera desconhecida, mas é alguém que havia recebido de Deus autoridade. A Bíblia diz para nós que no momento em que Baraque, encorajado pelo Espírito de Deus, através da vida de Débora, desce a guerra contra Jabim, que nesse contexto era o líder, o rei dos cananeus, havia uma diferença muito discrepante dos exércitos em si. O texto diz para nós que Jabim possuía 900 carros de ferro. Era um armamento muito grande, uma potência muito grande. E Baraque, se sentindo pequeno, diante talvez do seu exército defasado, das vulnerabilidades que eles possuíam depois de 20 anos de opressão, eles já não tinham a mesma força, eles já não tinham talvez a mesma graça, a mesma energia, o mesmo poder. Mas mesmo mediante a tantas ausências, o que de fato trouxe vitória ao exército de Israel não foi a força do seu braço, mas foi o Deus que nunca se ausentou do meio do seu povo. Talvez você se considere hoje mais fraca do que antigamente, mais vulnerável do que antigamente, mais exposta do que antigamente, porque já são tantos anos de opressão, já são tantos anos de guerras, já são tantos anos de perda, já são tantos anos de frustração. E o Senhor está dizendo: não importa o que você perdeu, não importa o que quebrou, não importa o quão vulnerável você esteja, importa que do meio do meu povo eu nunca me ausentei. Talvez Baraque não tinha o melhor exército, mas ele tinha o Senhor dos exércitos. Talvez Baraque não tinha os melhores soldados, mas ele tinha um general de guerra que guerreava pelo seu povo. O que daria vitória a Israel não era a quantidade de homens que estavam unidos a Baraque, mas era o poder de Deus no meio do seu povo, operando livramento e vitória. Eu não sei o que você perdeu, mas eu sei que a presença de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus permanece exatamente no mesmo lugar. No momento da guerra, a Bíblia diz para nós que, sendo combatido, Sísera, o capitão do exército dos cananeus, o líder dos soldados, o líder dos exércitos dos cananeus, ele agora tem uma estratégia. A estratégia neste tempo não é guerrear, não é atacar, mas é fugir e se esconder. Qual é a estratégia de Sísera? A estratégia de Sísera é: eu preciso me recuar, eu preciso me esconder, eu preciso me proteger neste momento. Porque a Bíblia vai apontar para nós que todos os carros dos exércitos agora
de Jabim, eles estão sendo naufragados, eles estão sendo engolidos. Existe algo sobrenatural que está acontecendo ali. De fato, não é a mão do homem, é a mão de Deus. Deus está operando por meio do seu favor e do seu poder, vitória para com o povo de Israel. Só que Císera, o comandante do exército, vai intentar agora, a estratégia é: eu preciso me esconder, eu preciso agora fugir. E diante da tentativa de fugir, ele sabe para onde ir. E o destino de Císera é a casa de Jael. E eu vou te explicar o porquê que ele vai. A escolha de Císera não é aleatória. A escolha de Císera não é uma coincidência. A escolha de Císera é intencional. Por quê? Porque Císera entende: existe naquele lugar a casa de um homem que tem aliança conosco, que tem concordância conosco, que tem um pacto conosco. Se você tiver com a tua Bíblia aberta ainda, o texto diz no versículo de número 17: porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber-queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber-queneu. O que o texto está dizendo para nós? Que Císera foge para lá porque o marido de Jael era o tipo de homem que havia se aliançado com os cananeus, que havia feito aliança com os cananeus, que havia feito um pacto com os cananeus. Ou seja, no momento em que ele deseja recuar, se esconder para se proteger, ele diz: eu preciso ir para a casa de alguém que tem aliança conosco, eu preciso me refugiar na casa de alguém que tem pacto conosco, eu preciso me esconder na casa de alguém que tem concordância conosco. Para onde eu vou? Para a casa de Eber-queneu. Só que o que Císera não sabia e não contava é que Eber tinha aliança com os cananeus, mas Jael tinha aliança com o Senhor dos exércitos. Levante a sua mão, porque talvez existe lá dentro daquela casa alguém que está abrindo legalidades no mundo espiritual, e o inferno está dizendo: é lá que eu vou me esconder, é lá que eu vou entrar, é lá que eu vou bagunçar. O que o inferno não sabe é que pode ter até alguém que fez aliança com as trevas, mas existe uma Jael lá dentro que tem aliança com o Rei dos Reis, que tem aliança com o Senhor dos Senhores. E se na tua tenda tem alguém com aliança com Deus, Císera não fica, a morte não fica, o divórcio não fica, o adultério não fica, o vício não fica, a apatia não fica, o desânimo não fica, a falência não fica. Se tem alguém com aliança com Deus dos exércitos, Císera vai ter que bater em retirada. Tem alguém comigo? Fica de pé no teu lugar, fica de pé. Se tiver uma mulher que tenha aliança com Deus, não importa quem fez aliança com o vício, não importa quem fez aliança com o engano, não importa quem fez aliança com a mentira, não importa quem fez aliança com a morte, não importa quem fez aliança com o adversário, se tiver uma Jael lá dentro, Císera não vai permanecer. Eu quero orar com vocês. Eu vim muito convicta da direção que Deus me deu. E o Senhor me disse: Juliana, diga na minha igreja que eu estou levantando e suscitando de novo mulheres que serão guardiãs das suas tendas. Olha aqui. Ocupe todos os lugares que você puder. Conquiste todos os diplomas que você puder. Só que se na tentativa de equilibrar tantas coisas, se na tentativa de equilibrar tantos pratos ao mesmo tempo, porque se tem uma coisa que não podem dizer, que a mulher não faz nada. Mas deixa eu te dizer, sonhe, planeje, projete, pregue mesmo, cante mesmo, lidere mesmo, faça faculdade mesmo, vá atrás dos teus sonhos mesmos. Mas se na tentativa de equilibrar todos esses pratos, um prato tiver que cair,
que não seja o da tua tenda, que não seja o da tua casa, que não seja o do teu casamento, que não seja o dos teus filhos. Se alguma coisa você não conseguir conciliar por conta da tua humanidade, da tua limitação, se você tiver que negociar alguma coisa, que não seja o que Deus está construindo dentro da sua casa. Eu sou uma mulher que ainda não sou casada, que ainda não sou mãe de filhos, mas eu já sou uma guardiã da minha tenda. Eu sei o meu lugar de fala aqui. Eu sou uma pregadora itinerante, que tenho viajado o Brasil pregando a palavra de Deus, que tenho dito sim ao meu chamado. Só que se eu entender e acreditar que conquistar territórios, geografias, faz de mim uma mulher bem-sucedida, mas a minha tenda estiver vulnerável, eu sou uma mulher fracassada. Se você acreditar que conquistar todos os títulos vai te tornar bem-sucedido, eu preciso te dizer que a ótica de sucesso para Deus é totalmente diferente da nossa. Você se lembra quando Cristo vai levantar discípulos agora, comissioná-los para a sua missão? A Bíblia diz que Jesus vai enviá-los de 2 em 2, e a ordem é: vá pelas cidades, pelas vielas, pelos valados, e anuncie que é a chegada do reino de Deus. Vai de 2 em 2, por quê? Porque se um cair, o outro levanta. Vocês vão anunciando o reino de Deus de casa em casa, e se vocês chegarem em uma casa, e houver naquela casa um filho de paz, a paz que vocês liberarem repousará sobre ele, mas se não houver, não tem problema, a paz retornará para vocês. E se alguém vos rejeitar, não esquente a cabeça, porque eles não rejeitam a vocês, eles rejeitam a mim, e quem rejeita a mim, rejeita ao Pai que me enviou. E te garanto que mais misericórdia haverá para Sodoma e Gomorra, haverá para Tiro e Sidom, do que para aquele povo. E se não quiserem ouvir, não insista, não tenta convencer, porque papel de discípulo não é convencer, papel de discípulo é anunciar. Quem quiser acreditar, acredite, quem quiser receber, receba. E se não receberem, não esquente a cabeça, bate a poeira da sandália de vocês e permanece caminhando. Jesus vai otorgar sobre aqueles homens poder e autoridade para curar, para libertar, para pregar, e eles retornam dessa missão. E a ótica deles é: nós fomos bem-sucedidos. Por quê? Porque nós alcançamos resultados. Mestre, nós curamos, os demônios se sujeitaram a nós. Que coisa linda. Eles estão voltando dizendo: nós fomos bem-sucedidos. Só que Jesus vai observar. Ele vai dizer: não alegrei-vos, porque os demônios se sujeitam a vocês, mas alegrem-se por terem o vosso nome escrito no céu. A terra nos pede resultados, mas Deus exige obediência. A terra está procurando de nós os nossos resultados. E eu não estou falando de frutos, eu estou falando de resultados, do que a gente pode mostrar que fez, do que a gente pode mostrar que realizou, do que nós podemos mostrar que conquistamos. Só que o Senhor está dizendo: se a tua ótica de sucesso está respaldada na ideia de que você vai conquistar e vai ganhar, eu preciso te dizer que eu prefiro que você permaneça uma Jael desconhecida, mas que a tua tenda esteja guardada, do que você ocupar tantos lugares e a tua tenda permanecer vulnerável. Eu vim debaixo de um decreto de Deus para essa igreja, e o Senhor está dizendo: eu estou devolvendo às mulheres o lugar que lhes pertencem. Lá fora a conversa é empoderamento, mas aqui o empoderamento que nós recebemos é aquele que desceu em Atos, é aquele da igreja primitiva, é poder de Deus contra o quê? Contra a morte, contra os planos do inferno, contra o adversário. E Deus vai levantar guardiãs de tenda, guerreiras de tenda. O inimigo não vai entrar lá dentro, diz. Vamos orar? Vamos orar? Os músicos conseguem fazer um barulho comigo? Um barulho santo, profético de Deus. Oh, aleluia.
Oh, aleluia, nós vamos orar aqui nesta noite. Eu quero declarar vitória sobre a tua casa. A Bíblia diz que Sísera entra, porque tem dentro da casa de Jael uma legalidade. Tem alguém lá dentro que tem pacto com Cananeu. Mas o Senhor está dizendo, não importa quem fez aliança para fazer Sísera entrar. Eu estou levantando Jael, que tem estaca na mão e vai fazer sair. Por que estaca, Juliana? Porque era a ferramenta que ela usava todos os dias. Talvez a ferramenta que você usa todos os dias é um louvor lá na beira daquela pia. Oh, aleluia. Talvez a ferramenta que você usa todos os dias é aquela marcha pentecostal que você dá dentro daquela casa. E se você for parecida comigo, você põe a mão na porta, você põe a mão na janela, você põe a mão no travesseiro, você põe a mão na cama, você começa orando baixinho, você começa orando discreta. Daqui a pouco você está rodando lá dentro, dizendo, guarda esse menino, guarda que vai, ai, irmão, ele vai até tentar entrar, mas ele vai te encontrar de estaca e martelo na mão e vai cair, divisão familiar vai cair, contenda no casamento vai cair, vai cair hoje, oh. Ele entra, ó, eu encerro para nós orarmos. Ele entra. Ela diz assim, pode entrar, meu senhor. Isso aqui não é para histérica. Isso aqui não é para desequilibrada. Isso aqui é para mulher que é guardiã de tenda, que tem domínio próprio, que tem estratégia do alto. Ela faz Sísera acreditar que está tudo bem, que ele está confortável na casa que ele entrou. Ele diz, me cobre. Ela cobre. Me dá água. Só que a Bíblia diz que Sísera pede água e essa mulher vai pegar um odre de leite. E quem é mãe aqui sabe, irmão, leite não é leite, leite é sonífero. Quando você queria fazer o teu filho de 1 ano dormir, você dava água na mamadeira para ele? Você dava Coca-Cola na mamadeira para ele? Porque senão o menino levantava mais forte, mais ativo, mais enérgico. E Sísera está dizendo, não, eu vou até fazer você acreditar que está tudo bem, mas aqui dentro da minha tenda quem governa não é Sísera. Ela pega o odre de leite e serve leite para o inimigo. O cenário está formado, a mantinha cobrindo, o leite para descansar. E o texto diz que Sísera entrou num sono profundo. Sabe o que é isso? Jael está entendendo, eu não vou vencer no grito, eu não vou vencer na garganta, eu não vou vencer fazendo birrinha, eu não vou vencer fazendo chantagem, eu vou vencer com estratégia e autoridade. Sísera dorme. Quando dorme, a Bíblia diz que Jael pega a sua estaca. Por que estaca? Porque Jael era uma beduína. E neste contexto, quem armava as tendas eram as mulheres. Os homens eram homens de guerra, homens que ocupavam o lugar de caçadores, de provedores. Mas as mulheres, elas cuidavam de toda a estrutura da casa, de todo o ornamento da casa, de toda a dinâmica da casa. Essa mulher, ela tinha conhecimento no que tange a estaca, no que tange a estrutura, no que tange a sua tenda num todo. E é isso que ela tem na mão. E eu vim dizer para alguém, Deus não vai te dar ferramentas novas, Deus vai te ensinar a usar o que você já tem. Eu vou repetir e você reage como quiser. Deus não vai te dar novas habilidades. O Senhor está dizendo, primeiro, eu vou fazer você usar o que eu já te dei. Nós estamos olhando para a ferramenta de outros e dizendo, Senhor, se eu tivesse o que ela tem, eu guerreava. Se eu tivesse o que ele tem, eu guerreava. E o Senhor está dizendo, tu tem a mim que é o suficiente. Usa o que eu te dei. Estaca, martelo e livramento. Eu vou repetir. Estaca, martelo e livramento.
livramento. É com essa voz mesmo, é com essa eloquência mesmo, é com essa graduação mesmo. Usa o que você já tem e Deus vai te dar vitória, vitória, vitória. Estaca na fonte. Jael foi certeira, ela disse: eu não posso atingir outra parte do corpo, tem que ser na cabeça, porque cabeça fala de domínio, cabeça fala de governo. Você lembra de Davi no Vale de Elá? Ele só tem uma pedra do ribeiro, 5 pedras de uma funda. A ferramenta era pequena, sim ou não? A ferramenta era pequena, sim ou não? Mas a estratégia e o Deus da estratégia era grande. Davi vai lançar a pedra, e Davi sabia, essa pedra não pode ir no ombro, essa pedra não pode ir no peito, essa pedra não pode ir na perna, essa pedra não pode ir no joelho, essa pedra precisa ir na cara, porque se eu atingir a cabeça, eu coloco um ponto final no domínio e no governo das trevas dentro da minha casa. Estaca na fonte. Depois disso, se cumpre o que Débora havia profetizado. Deus deu a esta mulher, uma anônima desconhecida, a vitória contra o maior adversário do povo de Deus. A Bíblia diz que depois deste tempo, Israel viveu em paz por mais 40 anos. Sabe o que Deus está dizendo? Se você se levantar hoje, eu mudo o ciclo. Se você se erguer hoje, eu mudo o ciclo, e haverá sobre a tua Israel um tempo de paz. Haverá sobre a tua Israel um ciclo de paz. Haverá sobre a tua Israel uma colheita de paz. Eu queria 2 pessoas entendendo o que Jesus colocou na minha boca. O Senhor está dizendo: pega o que eu te dei. Ai, irmão, eu não sei se o Císera dentro da tua casa é o vício. Eu não sei se o Císera dentro da tua casa é homossexualidade. Eu não sei se o Císera dentro da tua casa é a ideologia do mundo. Eu não sei se o Císera dentro da tua casa é o divórcio. Eu não sei se o Císera dentro da tua casa é a depressão. Mas Deus está dizendo: pega a tua ferramenta hoje, pega a tua estaca hoje. É tempo do inimigo bater em retirada. Vamos orar? Eu queria que você escolhesse uma mulher de Deus e nós vamos clamar juntas. Faça esse movimento aí. Escolha uma mulher de Deus. Eu não sei se ela está do teu lado, se ela está atrás de você ou na tua frente. Escolha uma mulher de Deus, de 2 em 2. Nós vamos guerrear aqui nessa noite. Nós vamos guerrear. Eu não vim atender uma agenda, eu vim liberar um decreto da parte de Deus. Eu não vim, irmão, só cumprir uma demanda. Eu vim liberar um decreto da parte de Deus. Escolha uma mulher. Se não souber o nome dela, pergunte agora. Se não souber o nome dela, pergunte. E você vai começar a clamar. Você vai começar a guerrear com ela. E mulheres que estavam aqui como Baraque, intimidadas, paralisadas, oprimidas, atrofiadas, que já não marchavam, não oravam, não funcionavam em Deus, não fluíam no Senhor. Mulheres que estavam se arrastando emocionalmente. Gente aqui que me diz o Senhor que nem dormir direito não está dormindo. Você tem travado uma guerra ferrenha e o Senhor está dizendo: pega o que eu te dei e exerça dentro dessa casa a autoridade. Você escolheu alguém? Escolhe alguém. Eu não queria ninguém sozinha. Quando você terminar de orar por essa mulher de Deus, você vai fazer uma pergunta para ela, que talvez vai mudar a história de alguém aqui nessa noite. Você vai perguntar para ela se ela está firme com Jesus. E se ela não tiver, talvez ela vai ficar sem graça de responder, mas como você é uma mulher espiritual, você vai discernir. E qual que é o teu papel? E eu preciso que você pregue comigo aqui nessa noite. O teu papel vai ser derrubar o Císera que está atuando na vida dela. Oh, aleluia.
Nós não sabemos qual foi o motivo que fez talvez essa mulher, essa irmã, se afastar e se distanciar. Mas nós sabemos que o dono dela, o dono dele está aqui nessa noite. E está estabelecendo o fim de um ciclo de opressão. Eu vou repetir: o fim de um ciclo de perca, o fim de um ciclo de morte, o fim de um ciclo de fracasso, o fim do ciclo do desânimo. Deus vai te usar. Quando você terminar de orar por ela, você vai perguntar: está tudo bem com você? Você está firme com Jesus? E se ela disser que não, mas que talvez não se sente pronta, você vai perguntar: você quer que eu vá contigo lá na frente? E eu creio que o Deus de obras completas vai concluir a obra na vida de alguém, vai estabelecer a sua obra na vida de alguém. Você já perguntou o nome dela? Então comece a orar pela tenda dela aí, comece a orar pelos filhos, pelo casamento, comece a orar pelo ministério dela, comece a declarar sobre ela um tempo de mudança, um tempo de quebra de ciclos, um tempo onde Deus vai estabelecer coisas novas. Ore, 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 porque eu já vejo estacas e martelos e cinza caindo por terra, por terra, por terra. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Ore. Seja uma Débora na vida dela, encoraja. Seja uma Débora na vida dela, encoraja. Aquele inimigo vai cair hoje. Aquele adversário vai cair hoje. Hoje. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, Dissipa. dissipa Dissipa. trevas, vem incendiar. Espírito da morte, nós te damos uma ordem agora. Bata em retirada. É poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Espírito de desistência, nós te damos uma ordem agora. Espírito da apatia, nós te damos uma ordem agora. Bata em retirada. Depressão, nós te damos uma ordem agora. Esse Císera já caiu. Esse Císera já caiu. Eu sinto graça de Deus. Eu sinto a autoridade de Deus aqui neste altar. E Deus está ativando ministérios de novo. Deus está ativando mulheres de novo. Deus está levantando mulheres de novo. Deus está suscitando guardiãs de tendas aqui nesta noite. Receba poder e autoridade. Eu preciso saber. Meu tempo já foi, mas eu preciso saber. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa viver a mudança de ciclo. Talvez você veio neste culto a convite de alguém. E o primeiro convite que você recebeu não foi de uma amiga, foi do Espírito Santo de Deus. Você veio. E você entende, Juliana, eu preciso. Não é só sobre querer, olha aqui. Não é só sobre querer. É sobre precisar. Porque querer fala da nossa vontade. E o coração do homem é enganoso. Mas a despeito do que nós precisamos, isso é inquestionável. Você pode não querer a Cristo, porque sabe que servi-lo vai te acarretar algumas coisas.
Mas você não pode negar que você precisa dele. Eu quero saber se nessa noite tem alguém que reconhece: irmã, eu preciso de Cristo hoje. Eu preciso me posicionar. Eu preciso, aleluia, eu preciso me colocar de pé, porque o que o inferno tem feito na minha casa com a força do meu braço, eu não vou conseguir destruir. Mas pelo poder de Deus, Cristo em nós é a esperança da glória. Esse é o momento em que você que já está firme, começa a orar, começa a clamar, comece a interceder. Porque eu creio que mulheres sairão aqui posicionadas. E se tiver alguém em nosso meio que precisa, irmã Juliana, eu preciso de Cristo nessa noite. Nós estamos te esperando no altar do encontro, no altar do posicionamento, no altar da decisão, no altar da redenção, no altar do recomeço, no altar da misericórdia. Existe alguém em nosso meio que precisa. Oh, aleluia, eu preciso de Cristo. Saia do lugar onde você está e corra para o altar, porque o Deus que te escolheu está te esperando. Vamos declarar, declare pelas ruas. Declare pelas ruas o nome de O teu Pai está te esperando no altar. sobre a escuridão. O teu Senhor está te esperando no altar. O teu Deus está te esperando no altar. Família, clame o santo nome Jesus. Que a graça de Deus te envolva. Que a misericórdia de Deus te abrace. E que você se levante hoje para fazer o que precisa ser feito. Nós declaramos que toda fortaleza do inferno está sendo desfeita nesta noite. E tendas serão restauradas. Há um Deus de livramento aqui nesta noite. E Ele está disposto a refazer a tua vida. Declare